Estamos ao vivo. Gente, eu tô aqui mandando a live para algumas pessoas, tá? Enquanto isso. Eita, já tem gente por aqui. Tô mandando para algumas pessoas aqui. Tô muito animada. Domingo. Feriado. Não é feriado, né? É feriado, 15 de novembro, né, gente? Bom, já podemos começar, né? Tô esperando as pessoas entrarem. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiverem... Vocês estão me ouvindo bem? Se tiverem me ouvindo, dá um joinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fazia muito tempo que eu não fazia live, vou abaixar aqui o som, tá? Mas eu deixei alto para as pessoas irem entrando mesmo, sentindo o ritmo. Beleza? Acabou. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live aqui nessa página. Acho que a última vez que eu fiz live foi em maio, não me lembro, assim. Elas também estavam acontecendo todo domingo às 15 horas. Acabei parando de fazer porque, de fato, fazer live dá trabalho, assim, requer um tempo que a gente precisa se dedicar, né? Um processo aí de energia que eu não estava dando conta porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e acabei parando de fazer. E aí, para falar sobre a história de vida, não tinha um outro caminho a não ser a live primeiro, né? E a ideia é que no próximo domingo eu faça outra, em alguma medida dando continuidade a essa. Só um minutinho aqui, tá, gente? Que eu vou baixar o meu celular para não ficar ouvindo notificações nem nada. Vocês estão me ouvindo? Imagino que sim. E aí, a da semana que vem, ela vai ser sobre os tecidos. Né? Hoje vai ser a minha história de vida a partir das tranças do cabelo. E na próxima semana vai ser sobre os tecidos. Por isso que inclusive eu coloquei essa imagem aqui das tranças raiz, porque a ideia é a gente pensar um caminho, né? São caminhos possíveis de cocriação, de existência a partir da história de vida, a partir das linguagens estéticas. Então na semana que vem eu vou estar falando, eu vou estar fazendo um tour em cima dos meus tecidos. Eu tenho um baú de tecidos aqui em casa e aí na semana que vem eu vou falar um pouco sobre essa relação da minha história de vida com tecido. E hoje eu vou começar falando das tranças. Beleza? E aí assim, eu até soltei algumas coisas nos stories e tal em relação ao formato dessa live. Assim, para quem não me conhece ou para quem não sabe, eu faço várias oficinas formativas. Normalmente nas oficinas eu utilizo muitas fotografias, muitas imagens, né? E aí a ideia nessa live é usar um pouco dessa metodologia também, então falar mais a partir dessas fotografias. Eu não tenho tantas fotografias impressas, a maioria das fotografias estão digitais, então eu vou estar compartilhando isso durante a semana também. Mas eu vou compartilhar algumas fotografias e alguns outros materiais que vão complementar essa história. Então isso tem a ver com livro, tem a ver com folder. Então a ideia é a gente pensar elementos estéticos que contemplem as nossas histórias de vida a partir do cabelo. Beleza?
Então tá. E aí por que eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre história de vida a partir do cabelo? Nessas oficinas formativas, eu já falava sobre histórias de vida, né? Eu sou educadora popular, então sempre pensei muito em história de vida vinculada a essa questão da metodologia de educação popular. Só que quando eu comecei a pesquisar sobre trança, comecei a pesquisar de fato sobre trança em 2012. Oi, Gabriela! Gabriela Azevedo, seja bem-vinda! Então, quando eu comecei a pesquisar de fato sobre trança, e isso foi em 2012, então já tem aí uns 8 anos, eu comecei a perceber que os marcadores identitários das tranças estavam muito ligados aos rituais de passagem. A grande maioria dos elementos que a gente vai encontrar relacionado aos nomes e ao significado dos penteados tradicionais está muito vinculado a rituais de passagem. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, isso para mim está muito linkado às nossas histórias de vida, porque a nossa história de vida, na verdade, ela é muito isso, elas são rituais de passagem, né? Se a gente para pensar como é que era a nossa vida quando a gente era criança, os aspectos territoriais que tinham ali, como é que era o aspecto familiar, quando a gente começa a pensar sobre nós na adolescência, e aí quando a gente começa a pensar isso a partir da perspectiva do cabelo, é de entender que, por exemplo, a textura de um bebê, né, de um cabelo de um bebê, não é a mesma textura de uma criança de 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos de idade não usa o mesmo tipo de penteado que um adolescente de 12 anos vai utilizar. Um adolescente de 12 anos não vai utilizar o mesmo tipo de penteado que uma pessoa de 20 anos usa. E aí eu comecei a pensar a partir dessa perspectiva as histórias de vida, né? Se os penteados africanos estão vinculados a ritos de passagem, como é que a gente consegue pensar isso partindo da diáspora e partindo de vários outros elementos, né? Isso também não está só ligado apenas à população negra, né? A gente pode ver essa história quando a gente começa a estudar sobre cabelo, sobre penteado, isso na verdade está vinculado com vários povos, né? E aí eu parto da experiência africana porque eu sou uma pessoa negra e enquanto uma pessoa negra entendo que na diáspora é importante a gente se apropriar dessa história. Mas o cabelo ele é um fio, ele é um elemento importante para se pensar muitas epistemologias, assim, né? O fio da ancestralidade ele nasce exatamente disso, assim, quando eu começo a entender que esse fio pode ser muito amplo, eu falei, não, peraí, vamos para aqui, vamos compartilhar isso aqui, porque isso aqui as pessoas precisam entender isso, né? Mas enfim, para as pessoas entenderem por que eu comecei a pensar essa metodologia a partir da história de vida, mas pensando nos penteados, no cabelo das pessoas. E aí eu decidi primeiro fazer pensando na minha história de vida e na minha narrativa a partir do cabelo. Que é isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Bom, para quem não sabe, eu sou maranhense, mas moro em Brasília. Fui criada em Brasília. E aí, para quem não sabe, o Maranhão ele é a terra da encantaria. E é importante demarcar isso, né? Que é a terra da encantaria. Por quê? Porque isso também tem a ver com a minha história de vida. Eu nasci de 6 meses. Enquanto uma pessoa que nasceu de 6 meses, eu nunca fiquei numa incubadora. Minha mãe não me deixou na incubadora em nenhum momento. Minha mãe me trouxe logo para casa, então ela teve que assinar um termo de responsabilidade. Se acontecesse, olá, Luane! Olá, Milena! Olá, Carla! Entre outras pessoas que eu sei que estão aí. E se eu não citar nomes, não fiquem bravos ou bravas, tá? Vamos lá. E aí eu nunca fiquei numa incubadora, minha mãe trouxe algo para casa, assinou um termo de responsabilidade e me levou essa criança pequenininha de 6 meses, que não conseguia nem sugar o bico do peito, levou para casa. E isso pensando num contexto onde a gente vivia, enfim, extremamente marginalizado, periférico, eu venho de uma família pobre mesmo, assim, tanto que eu precisava tomar um leite específico, minha mãe não tinha grana para comprar, enfim, aqueles rolês que a gente sabe das correrias. E aí, por que eu estou contando essa parte da história? Porque os vizinhos achavam que eu não ia sobreviver. Falavam, não, como é que ela vai conseguir criar essa menina, a menina com 6 meses, não deixar a menina na incubadora, essa menina vai morrer, essa menina vai morrer, essa menina vai morrer. Então, foi aquele desespero. E aí minha mãe, com todos
os cuidados ali, né, ancestrais, não só ela, como também meu pai. Então, também fui criada num contexto onde o meu pai, enquanto um homem de candomblé, cantava xirê para eu dormir. E eu fui criada numa rede, eu não tinha berço, né? O meu berço ele era uma rede onde ficava uma luzinha ali em cima de mim me esquentando. E aí, quando eu sobrevivi, né, as pessoas viram que eu consegui sobreviver, os vizinhos começaram a falar que eu era uma criança encantada. E é por isso que eu demarquei essa questão das pessoas entenderem. Seja bem-vinda, Luane. Chegando agora, seja bem-vinda. E aí é bom a gente pensar muito nesse contexto de, porque para mim é como se eu estivesse de fato aqui numa roda e as pessoas estivessem em volta, tá? Bem nesse viés mesmo. E aí as pessoas começaram a falar que eu era uma criança encantada. Porque no Maranhão existe muito essa narrativa, né? Tudo tem um quê da encantaria, né? Em São Luís, no Maranhão. E é desse lugar que eu venho, é dessa ilha que eu venho. Um outro ponto importante para falar da minha história em relação às tranças é que, assim, São Luís, por ser uma ilha, tem uns aspectos muito semelhantes culturalmente com a Jamaica, com o Caribe. E isso sempre foram aspectos assim que me ajudaram muito a ser curiosa em relação a essa estética. Mas eu vou chegar nessa parte. Ok. Eu vou compartilhar uma foto aqui com vocês, porque assim, a primeira imagem, eu espero que todo mundo esteja vendo, eu sou essa menininha aqui, ó, que tá de costa, tá? Aqui. Eu tinha acho que 4 anos nessa foto. Isso aqui foi um aniversário. E essa foi uma das primeiras imagens que eu tenho, não só essa, mas tem uma imagem que eu compartilhei no folder, que é uma imagem que é quando eu estou com 3 anos de idade. É a primeira memória afetiva que eu tenho de quando eu comecei a trançar os cabelos. Então eu tive muita sorte porque eu vim de uma família onde as mulheres todas são negras e todas sempre souberam cuidar do seu cabelo, logo sabiam cuidar do cabelo dos seus filhos, assim, né? Minha avó era uma mulher de cabelo crespo, minha avó era essa mulher aqui, ó. Minha mãe também, vou mostrar elas. Essa é a minha avó. E aí um outro aspecto importante é que quando a gente fala de história de vida é uma maneira da gente também honrar a nossa ancestralidade, a gente trazer os nossos para a roda. Jaque, você está aqui! Que bom que você está aqui, Jaque. Essa é a minha avó. Então, são mulheres que sempre souberam cuidar do cabelo delas e cuidavam do cabelo dos filhos. Então, minha mãe sempre trouxe o meu cabelo desde pequena. Então, assim, eu não tenho uma memória ruim, sobretudo da primeira infância, em relação ao meu cabelo, como muitas crianças negras também têm. Né? A gente sabe que o cabelo ele tem essa linguagem do afeto e da rejeição. Né? Então, por exemplo, até hoje tem muitas pessoas que não sabem pentear um cabelo crespo, por exemplo. Né? A gente começa a pentear o cabelo crespo de cima. Né? Não se penteia o cabelo crespo de cima. Para pentear o cabelo, você precisa começar de baixo, você desembaraça as pontas, depois você vai para o meio do cabelo, e depois você vai para a raiz do cabelo, e depois você puxa o cabelo todo. E que para muitos isso pode ser uma coisa muito simples, né? Olha, mas pentear o cabelo isso é muito simples. Só que não. Muita gente acha que você tem que começar a pentear o cabelo de cima, e aí quando você puxa o pente, isso de fato vai machucar. E isso de fato vai trazer resquícios de rejeição, primeiramente em relação àquele tipo de penteado. Então também tive muita sorte porque assim, eu nunca tive essa questão de tipo, não gosto que ninguém penteie meu cabelo porque vai doer ou coisa do tipo. Não, porque a minha mãe sabia pentear meu cabelo, a minha avó sabia pentear o meu cabelo. Então, na primeira infância eu não tive uma experiência ruim em relação a isso. Inclusive eu tenho uma experiência boa, assim, porque, por exemplo, eu me recordo disso como se fosse hoje, assim, né? De chegar na escola. Eu tinha uma professora chamada Margarete, que até hoje eu não esqueci o nome dela. Eu tinha 3 anos de idade, até hoje lembro o nome dessa professora. Era uma professora que toda vez que eu chegava, ela, além de me afagar, dizer que eu era uma criança muito cheirosa, ela sempre elogiava o meu cabelo. Porque toda semana eu estava com um cabelo diferente, né?
Quem usa a trança raiz sabe que a trança raiz, depois de uma semana, ela já vai ficando arrepiada, já vai crescendo. Então é importante você fazer manutenção de fato, assim. Então toda semana minha mãe arrumava o meu cabelo. E aí eu chegava na escola, né, com um cabelo diferente, ela sempre falava, nossa, Lara, que cabelo lindo, ai, eu quero ver o cabelo da próxima semana. Então, assim, isso foi muito importante. Hoje, aos 37 anos, eu entendo o quanto isso foi importante, né? Esses elogios e essa fase que não foi de rejeição. Aos 9 anos de idade foi quando eu comecei a usar rasta, que é esse tipo de cabelo aqui, que eu estou usando agora. Que hoje tem gente que vai chamar de box braids. Eu não chamo box braid, até hoje eu chamo rasta, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu chamo. Foi quando eu comecei a usar, porque foi a primeira vez que a gente teve que viajar sozinha, eu e a minha irmã, Larissa, e eu não ia ter ninguém para ficar cuidando do nosso cabelo. Então a minha mãe encontrou ali uma transista para a gente com o cabelo trançado, e naquela época encontrar uma transista era extremamente difícil, era muito difícil achar uma transista naquela época. E aí a gente foi para São Luís com o cabelo trançado e eu lembro que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu tinha muita vontade de ter um cabelo longo. O meu maior problema em relação ao cabelo não era só em relação à textura. Acho que inclusive a textura nem era um problema tão grande. Como é que é? Odeio o termo box braid, Lone. Eu também não. Enfim, sou dos anos 90, né? Também não sou muito do termo box braid, não. Sou do rasta mesmo, tradicional, e é por aí. Enfim, quem usa trança vai entender o que a gente está falando. Sobretudo quem usa trança há muito tempo. E aí foi um momento que eu me senti muito feliz, porque eu queria ter um cabelo longo onde eu balançasse. Tanto que teve uma fase da nossa vida, ali aos 5 anos mais ou menos, tinha uma moça loira que ficava comigo com a minha irmã, ela era uma adolescente e tal, e ela fazia perucas pra gente de fita cassete, né? A fita cassete não tem aquela. Eu não sei o nome daquilo que tem dentro da fita cassete. E ela fazia uma peruca pra gente com aquilo. E aí a gente colocava aquilo na cabeça e ficava balançando. Então eu fui crescer, né? Eu comecei a usar toalha no cabelo. Inclusive essa foi uma experiência que eu achei muito curiosa, porque eu não sabia que isso era uma experiência comum entre as mulheres negras na infância. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a fazer as rodas de diálogos dos Transando Ideias, que é algo que eu vou falar mais pra frente para vocês. Mas quando eu comecei a fazer as rodas de diálogos entre as mulheres, oi Monique, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Quando eu comecei a fazer essa roda de diálogo com as mulheres, elas começaram a falar que também usavam toalha no cabelo. E eu também fazia muito isso, né? Porque era para a gente ter essa sensação de ter o cabelo grande, de ter o cabelo longo, de balançar o cabelo era uma coisa importante para mim, né? Naquele período. E quando eu coloquei o rasta a primeira vez, foi exatamente isso que eu sentia. Eu podia balançar o meu cabelo, enfim. E aí depois que a gente voltou de São Luís, eu tive que tirar o cabelo. Eu lembro que eu não queria tirar. E minha mãe falou, menina, mas tem que tirar. E eu não queria tirar porque eu queria ter o cabelão grande, enfim, nas costas. E aí foi quando eu comecei a perceber que aquilo começou a me causar um problema, assim, a entender que, por exemplo, as referências que a gente tinha na época, enquanto infância, eram as paquitas, era a Xuxa, né? Eu queria ser uma paquita. E aí, para ser paquita, você consegue ser paquita sendo preta, tendo cabelo crespo e curto? Não, como é que a gente vai ser paquita nesse sentido, né? E aí foi quando eu comecei a ter ali alguns conflitos em relação a essa questão do meu cabelo. Não em relação necessariamente à minha identidade, óbvio que também a identidade está vinculada a esse processo do cabelo, mas assim, eu sempre tive uma consciência de que eu era uma criança preta, e de que o que aquilo em alguma medida significava, mas eu queria ser uma criança preta de cabelo grande, né? E de cabelo liso, enfim, coisas desse tipo. E aí eu lembro que eu tinha uma tia, que era uma tia que não é uma tia de sangue, mas uma tia que morava ali com a gente, que ela percebia que eu gostava de pentear o cabelo. Então, antes dela sair, ela sempre me dava o pente para eu pentear o cabelo dela. Ela tinha um cabelo liso. E eu me lembro muito dessa cena, assim, sabe? Eu em pé, penteando o cabelo dela e pensando, nossa, eu queria muito ter o cabelo assim.
E muito nessa perspectiva, quando eu falei ali no início de como pentear o cabelo, né, de começar a pentear a primeira ponta, de começar a pentear depois o meio e depois a raiz, eu lembro que o cabelo dela, né, eu passava o pente, vinha aquele pente, né, eu ficava, enfim, pensando muitas coisas em relação àquilo. Essa é uma lembrança muito viva dentro da minha cabeça. Uma outra pessoa que tem uma importância grande dentro dessa história é o Bob Marley. Por quê? Como eu falei também lá no início, eu venho de uma ilha onde a Jamaica tem uma referência cultural muito grande. Então, Bob Marley não é uma coisa muito aleatória para as pessoas, né? É uma referência importante, não só por causa da música, mas por causa das questões de resistência que ele traz. E eu lembro que aos 8, 9 anos de idade, eu tinha um tio que já faleceu, que é essa pessoa aqui. Peraí que eu vou mostrar a foto. Tinha como não falar da história sem falar dele. Esse aqui é o meu tio, Antônio Alberto. E aí esse foi um tio importante nesse sentido de afirmar a minha identidade através do meu cabelo. Por quê? Porque ele era muito fã de Bob Marley. E eu lembro que eu olhava e eu falava assim, tio, mas por que esse cara usa esse cabelo assim, né? Não entendia o que era dread, o que era aquela barba, o que aquilo significava. E aí ele me explicou o que era aquilo, a importância daquilo, né? Foi quando eu comecei a entender, eu falei, nossa, mas é isso mesmo? Eu ainda falava assim, não, mas e se eu usar esse cabelo dread, assim, né? E aí, mas aí, porque assim, na minha cabeça eu queria ter um cabelo grande. Então não tinha ainda esse olhar do dread como as pessoas têm hoje, de que o dread é um cabelo sujo ou um cabelo marginalizado. Eu queria ter um cabelo grande e o dread poderia ser uma possibilidade. E o Bob Marley, ele tem uma estética, sobretudo quando pensa numa criança de 8, 9 anos, ele é uma estética muito diferente do que a gente normalmente vai ver. Então eu tinha uma fita VHS com um documentário com a vida do Bob Marley, que inclusive esse documentário já está no YouTube. E aí eu era essa criança ali, entre aos 8, 9 anos, que ficava vendo essa fita VHS e ficava vendo a estética dessas pessoas, colorida, o cabelo, e ficava pensando, nossa, como é que eu faço para ter um cabelo assim? Então esse tio foi muito importante, porque quando inclusive na época que eu comecei a usar o rastro, algumas crianças diziam que eu usava o cabelo de boneca, que o meu cabelo era de plástico, coisa do tipo, e eu falava assim, tio, mas meu cabelo é feio, tio, mas será que eu sou feia? Ele falava, não, você não é feia, você é linda, seu cabelo é lindo. Eu queria usar o cabelo assim, eu só não uso meu cabelo assim porque o exército não deixa, né? Na época ele estava no exército, mas o seu cabelo é bonito assim. Então, hoje eu consigo perceber o quanto foi importante ter alguém naquele período que, em alguma medida, também entendia um pouco desse lance dessa estética e de compreender esse processo de resistência, assim, né? E ele foi uma pessoa importante nesse sentido. Toda vez que eu lembro da minha história de vida, eu penso em como que ele me ajudou dentro desse processo. Bom, depois disso, quando eu tirei o rasta, eu comecei a usar cabelo solto de novo. E aí, ó, tem essa foto aqui, que é quando eu já estava na quarta série, se não me engano. Deixa eu ver se tem outra imagem dela aqui. Gente, aqui tá cheio de foto. Cheio, 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 cheio. E aí eu tentei me organizar aqui com elas. Espero que dê certo. Mas vai dar certo, já tá dando. Aqui, ó. Ó. E aí eu usava esse cabelo alisado. E era um terror, assim, usar esse cabelo. Porque o cabelo não podia ficar alto, né? Tem esse lance de querer que o cabelo ficasse baixo, de usar bastante creme para o cabelo ficar baixo, aquele desespero, aquele horror em relação a isso. Então, assim, eu lembro que essa fase foi muito difícil, porque foi uma fase que eu comecei quando eu estava já entrando na adolescência e tal. E aí eu queria ter um cabelo grande, e aí eu tava me sentindo muito feia, eu queria parecer como mais com as outras meninas, e a gente sabe como que isso mexe com a nossa autoestima. Então era um período assim que eu pouco ria. Eu até queria ter achado aqui uma foto da minha festa de 15 anos que eu não achei. Porque na foto de 15 anos eu não tenho nenhuma foto rindo. Todas as minhas fotos de 15 anos eu tô séria, com raiva da vida,
porque eu tinha muito problema com a minha identidade e com a minha aparência naquele período, assim, né? Porque a adolescência enfim, é muito conflituoso, né? Tô vendo aqui os comentários da Jaque, mas eu vou olhar depois direitinho, respondê-los. E aí, na adolescência, foi um período muito difícil. Mas, depois que eu deixei de usar aquele cabelo, eu comecei a usar trança de novo. E aí eu comecei a usar trança não por uma questão. Aos 8 anos, nossa, bem cedo também. Eu comecei a usar química depois dos 11, 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a usar, e aí eu ia pro chuveiro e ficava penteando o meu cabelo, e aí o cabelo caía, e era um desespero. Só que aí depois eu falei, tá, o que adianta ter esse cabelo alisado, mas ele não é grande, porque meu negócio era querer ter um cabelo grande, queria ter um cabelo grande, queria ter um cabelo grande, aí eu comecei a usar rasta de novo. Que aí foi durante esse período aqui, ó. E aí essa foto aqui, inclusive, é quando eu tava em São Luís, eu já tava usando rasta grande de novo. E quando eu comecei a usar esse cabelo grande, eu usava uma trança bem fininha, muito parecida com essa que eu tô usando agora, mas eu usava ainda mais fina. E lá em São Luís, esse cabelo chamava muita atenção. Então minhas primas ficavam irritadas, falavam, não, Laila, amarra esse cabelo, porque ando de cabelo solto, todo mundo fica olhando. E aí era um período que, assim, quando eu consegui, né, a vontade de ter um cabelo grande, né, ter um cabelo grande, mas eu não podia usar ele solto na rua, porque as pessoas pegavam no cabelo, porque as pessoas puxavam meu cabelo, as pessoas queriam saber se era de verdade, né? Olha a cabeça das pessoas, gente. Então as pessoas puxavam muito meu. Eu não tô falando de puxar assim, não. Eu tô falando de puxar, de machucar, né? Tanto que a mãe não deixava. Ela falava, não, você não sai de casa de cabelo solto, só podia sair de casa de cabelo amarrado. Porque as pessoas puxavam meu cabelo. Então eu só usava ele solto em casa. Esse período aqui, ó. Tá vendo ele amarrado? Eu usava ele assim. Eu usava ele soltinho aqui e amarrado. Então se eu usava ele amarrado, eu podia usar solto em casa. Porque as pessoas sem noção, né, elas invadem nosso corpo, elas acham que elas podem pegar no nosso cabelo, elas acham que podem, enfim, pegar em qualquer espaço, né? Elas acham que o nosso corpo é público e tudo que tem nele, né? E não só meu cabelo, isso não acontecia só com meu cabelo, né? Mas vai ser uma outra parte da história para contar, né? Porque, por exemplo, eu tenho um quadril grande, uma bunda grande, por exemplo. Então as pessoas também tinham esse lance de bater na minha bunda. E sem pedir, gente, assim, tô falando de coisas do tipo, tô falando de coisas bem, assim, bizarras, assim, sabe? Esse lance de puxar o cabelo pra machucar, de bater na bunda como se fosse uma coisa, sabe? Essas coisas que você, hoje, depois que eu entendi que as pessoas, de fato, elas acham que que o nosso corpo, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, é público, né? Tudo pode ser pego. Não, não pode ser pego. E aí, depois desse período, eu comecei a trançar o cabelo das pessoas da minha família. Comecei a trançar o cabelo da minha irmã, comecei a trançar o cabelo da minha mãe, só que não trançava para fora ainda. Aos 17 anos foi quando eu comecei a trançar profissionalmente. Não muito ainda acreditando nisso, eu sempre achava assim, mas será que dá para ganhar dinheiro com isso e tal? Como se eu não tivesse trançado cabelo com outras pessoas antes, né? Assim, mas eu não tinha muita segurança para trançar nessa época, né? Eu não achava que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que eu poderia trançar o cabelo das pessoas. Mas como eu usava meu cabelo um pouco diferente e eu já trançava meu cabelo, começou a chamar a atenção das pessoas e aí, de fato eu comecei a trançar o cabelo das pessoas também. Então isso aconteceu aos 17 anos. E aí depois, uns 20, 21 por aí, foi quando eu comecei a trabalhar nos salões afros, assim. Foi trabalhando nos salões afros que eu adquiri agilidade. Eu não tinha agilidade tanta para trançar. E hoje eu também percebo que essa experiência de ter uma transista no seu cabelo e você estar na casa dessa pessoa e você observar, enfim, as construções familiares ali em volta, de tudo como é que as coisas funcionam, da correria dessa mulher durante esse processo, também hoje percebo o quanto foi importante para mim, né? Porque assim, eu trançava o cabelo no período onde de fato a gente passava o dia inteiro trançando o cabelo, né? Eu chegava na casa da transista às 7 horas da manhã
e saía de lá 10h30, 11 horas da noite. Porque normalmente ela tava esse cabelo sozinha, às vezes tinha uma filha ou outra para ajudar a trançar, mas nem todas tinham uma filha para ajudar, ou tinham uma ajudante, às vezes era sozinha mesmo, então era o dia inteiro. E tem um texto da Bell Hooks e da Alice Walker sobretudo, que ela fala dessa experiência do trançar. Toda vez que eu uso esse texto nas minhas oficinas, eu lembro desse meu processo, da importância disso, né, de ter passado por isso e de entender, né, como é que isso se dá e a diferença de você trançar na casa de alguém, no domicílio de alguém, e de quando você vai fazer isso num salão, que é um outro contexto, uma outra perspectiva, assim, né? E aí, quando eu comecei a trançar o cabelo no salão, o salão foi meu segundo trabalho. Primeiro eu trabalhei numa cooperativa de crocheteiras, então sempre tive facilidade com trabalhos manuais. E depois eu fui para o salão. E ir para o salão foi um sonho para mim, porque eu fui para um salão onde a gente respirava a cultura negra o tempo todo. Foi importante ir para o salão. Estou tentando falar e ler aqui os comentários, tá, gente? E aí eu fui trabalhar no salão e era um salão que respirava a cultura negra. Eu tive também muita sorte. Era num lugar que chama Conic, né? Para quem não é daqui de Brasília, o Conic é uma área mais subversiva de Brasília, uma galera mais underground, uma galera bem diferentona, assim. Então eu saí do meu contexto de periferia para ir para esse lugar, então foi muito diferente, assim, tanto que lembro que quando eu cheguei nesse lugar, né, eu quase eu não andava de forma altiva, né? Eu andava com os ombros baixos, ficava normalmente de cabeça baixa. Era muito perceptível que eu tinha uma autoestima muito baixa e trabalhar naquele ambiente fez com que eu reavivasse tudo aquilo, né? E aí só para a gente entender assim, na infância sempre fui uma criança mais exibida, mais altiva e tal. Aí na adolescência eu fiquei extremamente introvertida. Hoje eu consigo entender o porquê de tudo isso e como que o aspecto da minha autoestima também estava ligado a isso. E no salão eu fui construindo isso, eu fui entendendo onde é que eu estava ali naquele lugar. Mas a minha autoestima de fato ela só subiu mesmo, assim, deu essa alavancada quando eu entrei no movimento social. Então, assim, mesmo estando no salão, eu não tinha uma autoestima tão alta nem nada, né? Mas foi importante estar naquele espaço porque eu aprendi a ter agilidade, porque a gente precisa trançar rápido, porque enfim, a gente trança muitos clientes por dia, né? Eu fazia sobretudo rasta, né? Não fazia só a trança raiz, eu fazia muito rasta, então tinha que trançar rápido, tinha que trançar muito rápido, né? E aí tinha dia que a gente saía com dor nos dedos, dentre outras coisas. E Alê, seja bem-vinda! Mas foi um lugar importante, assim, sabe? O primeiro lugar que eu comecei a trabalhar foi o Mizinga. Mizinga é um lugar importante aqui em Brasília, o primeiro salão afro daqui. É um lugar onde as pessoas do movimento negro transitavam muito. E quando eu via aquelas pessoas ali, eu sempre pensava, nossa, um dia eu quero participar desses diálogos, um dia eu quero estar nesse espaço. Mas até então eu ficava ali só no lugar de observação. Depois do Nizinga, eu trancei no salão de uma mulher branca, que eu tive uma experiência um pouco ruim, assim, porque ela não tinha muita noção do lance da trança, ela não tinha noção de várias coisas em relação ao salão, de gestão, de organização, enfim. E eu fiquei pouco tempo nesse lugar. E aí, fazendo as comparações e tal, eu falei, nossa, esse lugar aqui é um lugar. Porque é isso, eu saí de um lugar onde a gente respirava de fato cultura negra e a gente era valorizado por aquilo, para ir para um lugar onde, enquanto transista, eu recebia menos ainda. Tinha que trabalhar muito, recebia menos. É, E aí, logo depois, eu fui trabalhar em um outro salão, que foi no Rainha de Sabá. Eu não me lembro hoje quanto tempo eu fiquei trabalhando nos salões afros, assim. Eu acho que foi uns 6 anos, 5 anos, por aí.
E quando eu fiquei trabalhando nos salões, eu sempre tinha essa inquietação de pensar assim, gente, por que a gente não pode transformar esse espaço em um espaço de diálogo, de outras coisas também e tal? Só que a galera ficava meio assim, né? Falava, ih, lá vem a Lara com as ideias dela, enfim. E aí mais pra frente eu consigo materializar isso no Trançando Ideias. E naquele período, assim, eu já entendi que, assim, do tipo, eu preciso estudar, eu preciso procurar outras coisas, mas eu quero que a estética continue dentro do meu trabalho, assim. Eu já consegui, em alguma medida, entender isso, mas eu não sabia como, né? Como que eu conseguiria trabalhar com estética fora do salão? Que aí pensando que era um período onde eu não tinha ainda tanto acesso à internet, eu não dialogava com tantas pessoas em relação a isso ainda, né? Hoje em dia a gente sabe que tem esse mundo de tanta coisa, é muito mais fácil da gente fazer conexões, né? Mas naquele período não era. E aí depois que eu saí dos salões e eu comecei de fato a estudar e a estagiar na área da educação, e foi importante ter saído do salão também, porque eu tinha muita dificuldade em prospectar outras coisas para além daquilo, apesar de já estar estudando, assim, né? Mas eu ficava ali meio insegura, enfim. E aí quando eu entrei no movimento social, eu já tinha passado pela minha transição capilar, né? Eu passei para a transição capilar quando eu já estava, quando eu estava no salão ainda. E aí eu usava, quando eu estava no salão, antes de eu começar a falar do movimento negro, né? Eu usava esse cabelo aqui, ó, que é esse cabelo loiro. E aí assim, aqui, a época do salão é essa foto aqui, tá, gente? É porque eu começo a falar e eu esqueço de mostrar as fotos, né? Ó. Aqui eu sou essa daqui, ó. Isso a gente no salão, tá? Esse aqui eu no salão também, quando eu tava trabalhando no salão. E essa aqui também. E aí, por que eu usava esse cabelo aqui? Importante falar desse cabelo aqui. Porque, de fato, eu queria ter um cabelo loiro. Já nesse período. Né? Eu queria ter um cabelo loiro, eu queria ter um cabelo mais claro. E foi um período que de uma novela, acho que era Cobras e Lagartos, onde a Carolina Dickman tinha um cabelo loiro, ela tinha um cabelo platinado, era a moda do cabelo platinado, então eu queria ter um cabelo platinado, então né, eu achava que o mais perto do cabelo platinado que eu conseguiria era esse daqui, então eu usava esse tipo de cabelo. E aí, isso é importante a gente pensar sobre isso no sentido de ter pessoas próximas a nós que vão pensar nisso a partir dessa perspectiva do afeto. Por quê? Porque assim, eu usava esse tipo de cabelo, na época eu namorava uma pessoa que me incentivava muito a usar o meu cabelo natural. Ele sempre falava, olha, mas por que você não usa o seu cabelo natural? Seu cabelo vai ficar tão bonito natural. Até então eu nunca tinha usado ele natural depois de adulta. Joelma, você por aqui, Fátima também, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. E aí eu comecei a namorar essa pessoa e essa pessoa começou a me incentivar a usar meu cabelo natural. E aí, assim, essa pessoa me ajudou muito a entender isso. Porque, por exemplo, se eu namorasse com uma outra pessoa que fosse dizer assim, ah, se você usar o cabelo natural, vou terminar com você, não quero você com outro tipo de cabelo. Provavelmente eu não mudaria meu cabelo tão rápido naquele período. E aí eu sei que hoje em dia as pessoas vão falar assim, mas é só mandar o cara, né, para aquele lugar e tal. Ah, é a Marlene, não é a Fátima? Marlene, seja bem-vinda. Inclusive, você vai fazer parte dessa história também, Marlene, daqui a pouquinho. E aí eu namorei com essa pessoa que me incentivava. Se eu estivesse namorando com alguém que falasse mal do meu cabelo, que não me achasse bonito daquela forma, a probabilidade de eu mudar o meu cabelo, de eu usar o meu cabelo natural, seria mínima, com certeza. Seria muito pequena. E aí isso faz muito eu pensar nesse processo da afetividade também entre pessoas negras e como é importante o olhar do outro também sobre nós, né? O olhar da gente sobre nós em primeiro lugar, mas o olhar do outro. Porque se aquela pessoa não tivesse olhado para mim, tivesse falado, olha, Laila, tá legal assim, mas se você usar esse cabelo natural, pode ficar mais legal. A probabilidade de eu mudar aquilo, de eu perceber aquilo, ia demorar muito mais. Então foi importante para mim, naquele momento, estar com uma pessoa
que também esteticamente parecia comigo, porque essa pessoa me incentivou a que eu me visse de uma outra forma, que o meu cabelo fosse utilizado de uma outra forma, e foi quando eu fiz a transição capilar. Então, quando eu chego no movimento social, isso em 2011, 2012, eu chego ainda usando o rasta, ainda um pouco insegura com algumas questões do meu cabelo, mas já querendo utilizar de fato ele mais alto, ele com outros aspectos, e aí de fato já começo a usar. É quando as pessoas começam a usar muito o termo de como eu era bonita, as pessoas começam a falar muito isso, né? Eu começo a participar dos eventos e tal, e aí as pessoas falam, nossa, mas como você é bonita, nossa, mas como você é bonita. Eu falei, gente, mas eu sou tão bonita assim, com esse povo aqui que não, né? E eu comecei a ouvir muito isso. Mas eu ia perguntar, Laila, que bom que você tá gostando, Monique, que bom. E aí, assim, não que antes as pessoas não falavam isso, né? As pessoas também, de fato, não falavam isso com tanta frequência. Assim, quando eu era criança na minha casa, é óbvio que eu tinha uma família que valorizava os meus traços e que dizia que eu era bonita. Na adolescência, nem um pouco, assim, na adolescência era esse lugar horrível, onde as pessoas, de fato, não olhavam para uma menina negra, independente de como ela estivesse, as pessoas não usavam essa narrativa de que eu poderia ser bonita. Nos 20 e poucos anos, mesmo no salão, eu ouvia isso em alguma medida, mas não, isso não era tão intensificado assim, porque eu ainda tinha uma estima muito baixa para acreditar que de fato eu poderia ser uma pessoa bonita. Mas com nos 28, 29 e 30, que foi quando eu entrei no movimento social, isso era uma narrativa que eu ouvia muito. E aí eu comecei a falar, então eu sou bonita, o povo tá falando que eu sou bonita, meu cabelo é bonito, tá tudo certo. E aí é quando eu começo a entender que, de fato, a estética poderia ser um elemento importante dentro do meu trabalho. Foi quando virou a chave, assim, né? Então, isso está muito ligado a entender primeiro o que, que eu era, a afirmar o que, que eu estava fazendo ali, a entender um pouco desse processo para poder dar o start no que eu queria de fato fazer. E aí foi quando eu comecei as rodas de diálogo, chamado Trançando Ideias, e eu lembro da primeira, né, da insegurança de fazer a primeira, né, a primeira foi feita na Ceilândia, que é um espaço que tem uma periferia que tem aqui no Distrito Federal, num festival de capoeira, um festival nacional de capoeira, esse foi o primeiro lugar, assim. E quando eu vi aquelas coisas todas acontecendo, as pessoas trançando, falei, caraca, isso aqui é muito interessante, isso daqui dá pano para manga para a gente fazer muita coisa. E aí, a partir dali, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu já estando no Fórum Nacional de Juventude Negra, que era também o Fórum de Juventude Negra aqui do Distrito Federal, foi quando quando eu comecei a fazer junto com outras pessoas. A Marlene é uma dessas pessoas que está inclusive aí na live. E aí, em relação a isso, eu queria partilhar esse material aqui, ó, que inclusive a Marlene está aqui nessa foto. Essa é a Marlene, essa é a Etienne. O Trançando Ideias, esse aqui foi o material que a gente organizou para a Anistia, chamada Quilombox, o nome desse material. Ele está no site da Anistia, onde eu falo um pouco sobre como pode ser feito essa oficina, de como que a gente consegue agregar vários espaços da comunidade e de outras pessoas para dialogar sobre a estética. E aí nesse período eu já estava eu utilizava mais apliques, eu não utilizava mais tanto tranças, aí eu comecei a usar mais apliques, né? Aplique sintético, que é mais barato do que o aplique natural. Mas teve um período aí que eu usei um cabelo natural também. E aí depois eu comecei a usar um pouco meu cabelo natural mais, assim, né? Hoje assim, durante a pandemia, inclusive, faz pouco tempo que eu coloquei trança, assim, mas durante a pandemia eu fiquei bastante tempo de cabelo natural. Então hoje eu tenho muita tranquilidade com esse lance de usar meu cabelo natural, de entender todo esse processo, porque hoje eu entendo muito melhor a minha história de vida, eu falo sobre isso com outras pessoas, sei aonde perder algumas inseguranças em relação a isso. Então para mim é mais fácil, né? Mais tranquilo falar sobre isso. E aí, assim, para explicar para as pessoas o que foi o Trançando Ideias. O Trançando Ideias ele era uma roda de diálogos, sim,
Trançando Ideias também no projeto no Rio, exatamente, verdade. O Trançando Ideias é uma roda de diálogos onde eu dialogava com mulheres e homens negros também, mas a maioria eram mulheres, sobre a história de vida delas em alguma medida, mas através da estética, porque as pessoas também tinham essa dificuldade de entender como que a estética dela está vinculada à história de vida dela. E quando ela tem autoestima, quando ela se entende primeiro enquanto sujeito, ela começa a compreender melhor também as narrativas que fazem parte da história dela. E aí, quando a gente traz essa narrativa para as mulheres negras, para o cabelo, Laila, por que você trançava? Bom, eu comecei a trançar da estigma. Ah, ela tá falando aqui da ONG, a Luane. Exato. Eu conheço um pouco da história do Trançando Ideias no Rio, em alguma medida, mas voltando para a pergunta da Monique, né? Por que que eu trançava? Bom, eu comecei a trançar primeiro o cabelo das pessoas da minha família porque as pessoas pediam, né? E aí eu comecei a perceber que eu sabia trançar, porque inclusive é isso, eu nunca tinha visto, nunca teve ninguém que tipo, sentou comigo e me ensinou a trançar, isso nunca existiu. Assim, quando eu vi, eu sabia trançar, eu percebi que eu sabia trançar. As pessoas da minha família me pediam para trançar, eu trançava o cabelo delas. Depois, eu comecei a trançar o meu cabelo, porque quando eu trançava a domicílio nas trancistas, demorava bastante. Como eu falei, eu chegava às 7 horas, saía da casa da pessoa 10 e meia, 11 horas da noite. Então eu trançava ali junto para poder agilizar, para poder ser mais rápido, né? Eu não trançava na raiz, mas eu trançava ali a ponta para agilizar. Depois, isso com uns 16 anos, 15 por aí, eu comecei a perceber que eu já sabia trançar meu próprio cabelo. Porque trançar o cabelo era muito caro também, né? A gente trocava o rastro de 3 em 3 meses. Mas era caro pra gente. Então, pra mim foi muito bom ter aprendido a trançar, porque a mãe falava, olha, você não vai conseguir ficar trançando o cabelo de 3 em 3 meses, não. Você vai ter que ficar aí com o seu cabelo. Eu falava, não, né? Não quero ficar com o meu cabelo natural. Então, eu aprendi muito nesse sentido do tipo, eu preciso aprender porque eu não tinha grana para pagar de 3 em 3 meses alguém para fazer aquilo. E eu não queria usar meu cabelo natural. Então, foi assim que eu comecei a trançar. E foi assim que eu aprendi a trançar. E aí depois eu comecei a trabalhar no salão. Antes de trabalhar no salão, eu trabalhei em casa também, atendia também a domicílio. E depois eu fui trabalhar no salão. Então, assim, trabalhar no salão me deu mais agilidade e também pensar em alguma medida de forma mais matemática a trança, né? E aí a Luane está aqui e ela fala muito bem sobre isso. Por que que quando eu falo que eu comecei a pensar isso de forma mais matemática no salão? Porque no salão a gente tinha um tempo muito preciso para terminar o cabelo, não podia demorar muito. Em casa, em alguma medida, demorava muito mais do que quando eu trançava no salão. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu lembro até hoje, é que uma das tranças que já estava lá me ensinou, é que ela dizia assim, são 9 fileiras de trança atrás e 7 tranças de fileira na frente. Porque quando a gente conseguia estipular esse número, a gente sabia exatamente as horas que a gente conseguiria terminar. Então, por exemplo, eu conseguia fazer uns 3 rastas por dia, mas com essa quantidade de 9 atrás, 7 na frente, porque nesse salão específico onde eu trabalhava, também existia o jeito de trançar daquele salão específico que a gente tinha que aprender. Né? Tanto que tinham 2 nós, né? Além do nó que a gente chamava de nó brasileiro, que é esse nó normal que as trancistas fazem, tinha um nó que a gente chamava de nó africano, que é um nó para quem tinha que trançar o cabelo de pessoas que tinham o cabelo mais liso e que ele segura mais, e que é uma outra forma de você segurar o cabelo na raiz. Deixa eu ver aqui. A Patrícia Clemente é uma produtora minha. Ela está fazendo a transição, mas está em dúvida se trança ou deixa cachear. Teresópolis. Então a trança é um bom lugar, assim, subterfúgio para as pessoas que estão fazendo transição, porque como seu cabelo fica ali, né, quietinho, você também não fica vendo, né? Se você está com seu cabelo solto, você fica mais agoniado de como é que ele vai
ficar. E aí, quando você está fazendo a transição, ele não tá nem crespo, nem liso, nem cacheado, nem liso. Enfim, ele tá em transição, ele tá meio problemático, assim. Então, a trança ajuda nesse sentido, né? Eu sugiro que ela use trança. Deixa eu ver se tem mais outras perguntas aqui. Deixa eu terminar de falar da questão da fase adulta. Por quê? Porque, assim, eu dividi essa perspectiva de falar da história de vida em 3 etapas, né? Infância, adolescência e fase adulta. Por que também em 3 etapas? Primeiro, numa perspectiva subversiva de pensar que para fazer uma trança, a gente precisa de pelo menos 3 mechas. Então, a maioria das metodologias e das perspectivas que eu penso dentro do Trançando Ideias, do Fios da Ancestralidade, está relacionado a 3 bases. E aí, por isso que eu dividi, e por isso que eu divido quando eu vou falar sobre a história de vida, ou quando as pessoas vão trazer a história de vida, a gente falar em 3 etapas, né? Infância, adolescência e fase adulta. Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui. Opa, 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 peraí. Gente, eu sou ruim com esse negócio de ler comentário. O não africano, então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Era bom se eu tivesse uma cabeça de boneco aqui, né? É porque assim, vamos ver se eu consigo explicar, tá? Se tiver tudo ok, você dá o joinha aí, tá, Luane? O nó que a gente chama de nó brasileiro, vamos supor que isso aqui seja uma mecha de cabelo, né? E aí, quando a gente vai trançar um cabelo, por exemplo, no rasta, né? Tem 2 perninhas, a gente coloca o cabelo assim, 2 pernas, e esse cabelo fica aqui, né? E aí a gente começa a trançar, tá vendo? 3 pernas, né? E aí começa a trançar. Esse é o nó brasileiro. O nó africano, ao invés da gente pegar uma mecha só do cabelo, a gente reparte essa mecha em 2 partes. E aí, a partir dessas 2 partes, a gente coloca o cabelo sintético no meio. E aí, na hora de trançar, o nó fica diferente. Eu precisava desenhar isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui perto. Não sei se ficou claro como eu expliquei. Ficou? Fala aí, Luane, se ficou, se não ficou. Mas a diferença é essa, porque o nó africano você divide a mecha do cabelo da pessoa em 2 partes, e aí quando você vai com o outro cabelo, o nó ele fica de fato mais firme do que o nó que a gente chama de brasileiro, né? Mas isso eu não sei dizer, eu acho que não é uma narrativa ou um olhar das várias transistas. Eu acho que inclusive tem transistas que nem sabem desse nó que a gente chama de nó africano. É porque no Nizinga havia uma africana que trabalhava lá antes, e essa africana que ensinou esse nó pra gente. Então a gente chamava de nó africano. Deu para entender, né? Então eu espero que sim. Porque era bom ter de fato um desenho, alguma coisa assim para poder explicar, ou ter uma cabeça para as pessoas entenderem de que tipo de nó que eu estou falando. Mas a perspectiva é exatamente essa, assim. O nó africano, ele de fato ele fica mais firme do que o nó brasileiro. E aí, deu para entender? Massa. Depois eu falo um pouco mais sobre isso no feed. Enfim, eu vou dialogar um pouco melhor sobre isso, assim, porque ele é melhor a gente visualizar do que só eu necessariamente falando. E aí tá, eu parei na fase adulta, né? De como que foi construído em alguma medida o Trançando Ideias. O Trançando Ideias foi durante 6 anos fazendo essas rodas assim, em vários lugares aqui do DF. E aí, queria compartilhar com vocês isso aqui, porque eu não tenho foto impressa do Trançando Ideias, assim. Eu tenho foto digital, tem algumas fotos aqui no feed dessa roda. Tem inclusive um vídeo sobre essa roda. Foi uma atividade que deu uma visibilidade importante para o coletivo que eu fazia parte, deu uma visibilidade importante para mim também nesse período. Então, assim, foi um lugar de uma perspectiva interessante para mim, enquanto uma pessoa que estava fazendo política e buscando esse processo de identidade através da estética. Esse folder aqui, aí eu achei o folder, falei, acho legal a gente tentar compartilhar aí o folder.
era de uma caravana chamada Caravana da Juventude Negra, que aconteceu em 2015. E aí no Caravana, o Caravana ele era uma parceria que a gente tinha com a CEPI, e na época eu fui contratada para fazer algumas palestras para falar sobre identidade racial, entre outras coisas. E aí eu falei, gente, mas ficar falando palestra para a juventude e tal, esse negócio vai ser muito chato. Por que a gente não fala dessa identidade, mas a partir de fato da estética? E por que a gente não faz oficinas de turbante, dentre outras oficinas? E aí deu muito certo, porque foi um projeto onde a gente passou por todas as periferias do Distrito Federal. Assim, eu fui em periferia aqui do DF que eu nunca tinha nem ido. E aí foi muito bom, porque eu dialoguei com muitas pessoas de diferentes idades, apesar dele ser voltado para a juventude, mas haviam outras mulheres e outros homens que também iam para além dessa faixa etária. Então eu tive uma capilaridade muito importante assim durante esse período, né? Porque eu ia muito nas comunidades que eram mais próximas, que eu dialogava mais, e por causa do projeto eu acabei tendo um boom mesmo, assim, sabe? Na cidade e depois nos espaços nacionais, de outras organizações chamarem e tal. Então, essa foi uma fase e um período muito importante para mim, falando desse processo do cabelo e da estética. Dentro disso, uma outra imagem que eu queria compartilhar com vocês, que é essa aqui, ó. Só um minuto, tem muita coisa aqui. Essa foto aqui, que foi um jornal que minha mãe guardou, tá, gente? Minha mãe guarda tudo quanto é coisa que eu saio. E aí, assim, isso aqui foi em 2013, fui participando de um projeto chamado Nós Negras, Cabelo e Identidade, da Val Matos. Inclusive, a Val Matos se tornou uma transista famosa agora em São Paulo e tal. Ela morava aqui em Brasília, agora ela está em São Paulo. E nessa época ela escreveu sobre identidade a partir da estética, isso participando de um do Trançando Ideias, e aí esse projeto que ela fez também deu muita visibilidade durante esse período. Né? Essa foto aqui na época, ela bombou na internet, enfim, várias coisas. E por que eu estou mostrando essa foto? Porque anos depois, isso foi em 2013, tá? Anos depois, essa imagem aqui não vai ficar tão clara, porque eu só tenho essa cópia em preto e branco. Foi só essa que eu achei. Mas eu acho que dá para vocês verem mais ou menos aqui, né? Isso aqui era uma página do Facebook, isso aqui foi em 2015, aquela foto foi em 2013, essa foto foi em 2015. E aí foi quando ocorreu, e aí assim, não sei se vocês conseguem ler, aqui, ó, que está escrito assim: eu não mereço mulher negra, né? Uma pessoa, um homem, na época criou uma página na internet e ele colocou uma foto, essa foto minha, então essa mesma foto minha aqui, que bombou anos atrás e tal, e que estava muito relacionado à questão da identidade, ele também utilizou depois a mesma foto alguns anos depois, de forma pejorativa e de forma racista. E aí tá aqui do lado, inclusive, ó, animal. Tá vendo? E aí o nome da página era Eu Não Mereço Mulher Negra, com a minha foto. E aí, na época, assim, quem acabou me mostrando isso depois lá foi um amigo, né? Falou, Laila, você viu que utilizaram a sua imagem de forma racista na internet e tal? Eu falei, não vi. Né? E aí eu consegui tirar print na época, e aí depois eu fiquei sabendo na realidade que ele era um cara que ele tinha feito várias páginas racistas. Ele era do sul do país, eu não me lembro o nome dele agora, mas essa notícia saiu em alguns noticiários, assim, né? No GE10, em alguns lugares assim que deu mais visibilidade a esse tipo de pauta. E aí, Diarley Viana, seja bem-vinda. Sim, Monique, isso é um absurdo. E aí, por que eu trouxe essa foto e falando dessa perspectiva e trouxe isso daqui, né? É pra gente entender que é isso, assim, né? Por mais bela que a gente possa ser, por mais que a nossa autoestima esteja elevada, o racismo ele sempre tenta achar brechas e coisas para nos minar, e isso parte muito da nossa autoestima, né? Como é que ele
usa o aspecto da nossa autoestima para nos derrubar, porque tudo começa com autoestima. Se você não tem autoestima, nada funciona. Deixa eu ver aqui. Mana, feliz por te ouvir falar disso, desse lugar de força e denúncia. Sim, é importante, assim. E aí eu acabei guardando, né, isso daqui. Então, sempre que eu vou falar, eu falo um pouco dessa para a gente entender como é que essas coisas dialogam, mas como é que a gente consegue insurgir, né? Como é que a gente consegue entender que, apesar de tudo isso, a gente também está para além disso, né? Eu não sou apenas uma mulher negra, eu sou muito mais do que isso, eu sou isso também, mas eu sou muito mais do que isso. Como que eu consegui criar habilidades, subterfúgios dentro da minha vida para poder escapar disso e hoje falar sobre isso com outras mulheres. Tem outras fotos aqui, mas enfim, eu acho que eu já falei demais, que eu falo muito mesmo. E aí, assim, são fotos que vão trazer perspectivas do tipo de como o fios da ancestralidade chega. Que essa aqui são algumas imagens, por exemplo, que eu uso. Por que eu trouxe Paulo Freire aqui? Porque Paulo Freire é uma base importante de metodologia que eu sempre utilizo, né? Não apenas ele, mas ele também. Eu trabalhei durante muitos anos na Rede de Educação Cidadã, que foi uma das maiores redes de educação popular desse país. Então a educação popular ela me ajudou a trazer outros aspectos para a educação, para a cultura, e é isso que eu tento fazer no meu trabalho, assim, né? Por isso que eu trouxe a foto de Paulo Freire aqui, da importância disso. Mas essas imagens aqui são imagens que vão representar como é que eu chego no fio da ancestralidade, que hoje se tornou o meu pré-projeto de pesquisa do mestrado, e também um projeto onde eu vou dialogar sobre outros nuances relacionados à estética, porque eu não falo apenas do cabelo, né? Muita gente fala assim, mas você fala só de cabelo, mas é só cabelo. Primeiro que não é só cabelo, né? Quando a gente está falando de estética africana e de cabelo, a gente está falando só de cabelo. A gente está falando de fato, quando eu coloquei ali no folder, né? A gente está falando de uma mudança de perspectiva epistemológica, de olhar sobre o mundo. Inclusive assim, eu encontro uma pessoa que já foi transista e que hoje trabalha a estética num outro aspecto, eu ando na rua observando as formas das coisas. E para mim toda forma traz uma possibilidade de aprendizagem. Isso esteticamente falando, tá? Por isso que eu trouxe essa questão de uma perspectiva de mudança de olhar. Você não olha mais o mundo da mesma forma, você não se olha mais no espelho da mesma forma, né? Tudo dá um outro start, dá uma outra perspectiva. E é isso, eu trabalho com forma, eu trabalho com semiótica, eu trabalho com iconografia, né? Então é você olhar para as formas de uma outra perspectiva, você olhar para uma folha, por exemplo, entender que aquela folha pode ter o formato de uma trança, que se aquilo pode ter o formato de uma trança, ou não só de uma trança, mas de algum objeto que pode ser relacionado a um tecido ou a um adorno. É das coisas das outras lives que eu vou falar mais para frente. Porque no início dessa, para quem não estava desde o início, o que eu disse, né? Que é por isso, inclusive, que eu trouxe essas imagens que estão aqui no fundo da trança raiz. Para as pessoas entenderem que isso aqui é caminho. E aí um dos caminhos, uma das gomas dessa trança é essa primeira live. A outra goma, a outra live, eu vou falar sobre a minha relação com os tecidos, que também está muito vinculado à minha história familiar, que está muito vinculado à história da minha avó, dentre outras coisas, né? Porque, de fato, essas coisas não são por acaso. Né? Eu não estou falando de estética só porque eu acho legal, porque eu acho bonito, né? Mas porque isso, de fato, está muito implícito na minha história de vida. E essa foi uma das ferramentas que eu obtive para co-criar caminhos de liberdade para mim e para minha comunidade e para outras pessoas também, que é algo muito amplo. Então, eu vou falar dos tecidos na próxima live. Né? Eu tenho um baú de tecidos e a ideia é compartilhar um pouco de cada um deles com vocês. E na outra live eu vou falar dos adornos,
porque o Fios da Ancestralidade ele é um projeto que fala sobre linguagens estéticas africanas e das várias possibilidades epistemológicas que se tem e que a gente pode criar para falar sobre isso, né? E a história de vida é um desses aspectos. Valeu, Monique, verdadeira. É isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas ou comentários. Tem outras imagens, outras fotos aqui, mas eu não vou compartilhar tudo, porque tem muita coisa. Eu vou fazer outros pequenos vídeos em relação a isso, mas a ideia dessa live era para que as pessoas que inclusive ainda estão chegando nessa página, aqueles que já chegaram e ainda não estavam entendendo, mas o que, que é, qual é a proposta, né? Então, primeiro é entender o que é isso. A proposta é essa, é falar de linguagens estéticas africanas e compreender os possíveis nuances epistemológicos que ela pode estar permeando, né? Por exemplo, ontem eu estava preparando uma aula sobre a relação do cabelo afro, a dimensão do cabelo afro dentro da arte africana e como que isso está ligado com alguns elementos da diáspora. Então, assim, é muita coisa. Ai, valeu, gente. Que bom que vocês gostaram. É, eu vou me comprometer a fazer mais lives. Eu tô tentando ler aqui os comentários, porque eu sou meio ruim disso. Ai, valeu, Patrícia. Já desencantei, Monique. Monique também ajudou muito que eu pensasse essas questões. A Monique, a Jaque, obrigada. A Luane, que sempre que pode me convida. É muito bom para mim ter esse feedback. A Luane, que tá aqui tá aqui assistindo, ela é uma das referências também que eu tenho no meu trabalho. Então sigam a Luane também, ela tem umas perspectivas importantes, acadêmicas e de experiências nesse espaço. Vamos lá, parabéns. Essa perspectiva de usar a estética para mostrar a episteme é fantástica. Valeu, muito obrigada. Adorei também, parabéns, Patrícia, para falar sobre jovens negros. Helena Rosa. Helena, você chegou agora, Helena. Já falei tanta coisa, tem que ver essa live depois no IGTV, Helena. Helena é uma malunguinha que eu tenho aqui no Distrito Federal. Enfim, gente, aí a ideia eu vou partilhar um pouco mais dessas histórias. E no final, a ideia é de fato montar um grupo para a gente dialogar as histórias dessas pessoas a partir. Deixa salva. Menina, eu espero que eu consiga salvar. Eu nunca salvei a live. Eu espero que eu consiga fazer isso dessa vez. Eu fiz as outras lives, acho que eu fiz umas 4 lives, eu não salvei nenhuma. Mas é porque também não tinha essa perspectiva de salvar no GTV na época, no início do ano. Agora eu acho que tem, né? Então eu acho que vai dar bom, eu espero. Tá, beleza. Então, mas aí a ideia é que as pessoas, porque eu sei que é algo um pouco diferente para as pessoas, né? Falar de história de vida já não é uma coisa muito fácil, eu sei disso, porque falar de história de vida é também a gente lembrar de dores e nem todo mundo está preparado para pensar em algumas dores, mas é entender que a história de vida ela está muito vinculada ao efeito Sankofa. Para quem não sabe o que é Sankofa, Sankofa ele é um adinkra ganense, ele é um pássaro que diz que para você cocriar, né, o futuro e pensar no presente, você precisa primeiro entender o seu passado. Então olhar para trás, o que é esse processo da história de vida, e aí eu trago a história de vida a partir dessa perspectiva da estética e do cabelo, sobretudo. É você olhar para trás, opa, de onde eu vim? Por que eu caminhei assim? O que aconteceu? Epa, onde é que eu tô? Né? Se encontrar, tô presente aqui, de fato, e agora? Como é que eu caminho? Né? Como é que eu sigo?
E aí não é uma questão só de dúvida, não, mas é de ter certeza que você tem caminho, né? A gente está no mundo onde o caminho foi feito para que a gente seguisse. Então eu tenho caminho, qual caminho eu sigo desses lugares que eu tenho. E aí, para além da dúvida, não é uma questão de ter dúvida, mas de você ter estratégia de pensar os caminhos que você tem. E a estética ajuda a gente a pensar esses caminhos. Eu sou Savana no GTV, né? Ah, então beleza. Se eu sou Savana no GTV, então tá tudo certo. E aí eu espero que a partir dessas narrativas eu consiga construir aí um grupo de mulheres, sobretudo, mas eu convido os homens também, porque esses homens também precisam se desconstruir dentro dessa narrativa, a que a gente pense sobre as nossas histórias de vida juntos, a partir desses nuances da estética, das fotografias de família, dentre outros aspectos estéticos que a gente pode utilizar. Na próxima live, eu estarei falando sobre os tecidos, vinculando a história de vida através dos tecidos. Um tour pelo meu baú de tecidos. Eu tenho um baú de tecidos e eu quero compartilhar ele com vocês às 15 horas no próximo domingo. Beleza? Um beijo para quem participou. Muito obrigado pelas mensagens. Gostei muito dos feedbacks. Isso de fato aquece o trabalho, aquece o que a gente está fazendo. E é isso, gente. Um beijo. Bom domingo para todos e todas. E até mais. Vai ser no próximo domingo, às 15 horas. Beleza, Manique? A ideia é fazer 3 lives. Essa vai ser a primeira, a segunda vai ser sobre dos tecidos, e a terceira vai ser sobre os adornos. Aí lembra que eu falei lá no início porque são 3? Alguém lembra aí porque eu disse que porque são 3? Alguém que já estava aí? Por que são 3, gente? Porque para fazer uma trança a gente precisa de 3 mechas. Beleza? Muito obrigada. Beijo. Axé pra nós.